Professor Jefferson, a gente fala muito, né, de aprendizado de língua estrangeira, em especial da língua inglesa, quanto isso é importante. E aí a gente vai falar hoje de forma bem prática, como as coisas acontecem, como que é essa aprendizagem e por que ela realmente é relevante, mas eu queria te começar fazendo uma pergunta, que essa acho que é a pergunta, assim, do momento. Com tanta ferramenta tecnológica que pode fazer traduções simultâneas, com inteligência artificial, com todas as ferramentas e aparatos que permitem que a gente consiga traduções em tempo real até, de língua estrangeira, ainda faz sentido aprender uma língua estrangeira como o inglês? Olha, que pergunta, né, que provocação, né. Uhum. Mas os próprios alunos também perguntam isso e às vezes, se perguntam, né, se vale a pena investir tempo estudando língua estrangeira. Eh, de fato, as tecnologias de tradução melhoraram muito, progrediram muito nos últimos anos, não é. Então hoje é possível, por exemplo, você tirar uma foto de um texto e o aplicativo produz uma versão em outra língua para você. A gente sabe que na internet você já tem, né, os plugins do Google ali que você traduz qualquer coisa automaticamente, PDFs podem ser traduzidos automaticamente. Então, quando eu penso na minha carreira, e eu lembro que lá no passado eu comecei, até dentro da Uninter, dando aula de inglês instrumental, que era uma concepção de língua estrangeira voltada para acesso à informação, isso meio que já se perdeu, né. Em certa medida, a tecnologia, ela cumpre esse papel, que era pensado para o inglês instrumental, para o espanhol instrumental, enfim, para as línguas estrangeiras instrumentais, que era de dizer assim, de capacitar a pessoa a usar um dicionário, a procurar uma informação, a traduzir alguma coisa, assim, de um ponto de vista mais operacional. Então isso, de fato, a tecnologia já faz. Mas tem um outro campo das interações humanas, não é, que é feito com a linguagem, que ainda escapa à tecnologia, não é? Então, você imagina que hoje mesmo as ferramentas de tradução que existem aí, enfim, Google e etc., elas têm limitações e elas precisam sempre estar sendo acompanhadas por pessoas, não é? Então, ficou todo mundo muito maravilhado com o ChatGPT, mas a gente não sabe ou não pensa que por trás do ChatGPT existem equipes de pessoas que ficam lendo o que o ChatGPT escreve, o que o ChatGPT traduz, né, e outras ferramentas, e avaliando se aquilo está certo ou está errado e corrigindo os erros. Então, o ser humano ainda tem um conhecimento contextual, relacional, que a máquina não tem, né? Então, se a pessoa queria aprender uma língua estrangeira só para acessar uma informação, para traduzir alguma coisa, então, de fato, hoje em dia as máquinas já fazem isso. Mas se você quer dar um passo além, se você quer interagir com outras pessoas, se você quer produzir, aí a necessidade de estudar uma língua estrangeira permanece, continua, né? A máquina não faz isso. Não sei se um dia a gente vai ter, né, Lenice, como às vezes a gente vê em filme de ficção científica, o pessoal bota uma coisinha no ouvido e sai falando e entendendo tudo Sim. automaticamente. Não sei se a gente vai chegar um dia nesse nível, porque é uma coisa muito, muito utópica. Mas a gente ainda precisa do ser humano, a máquina não está substituindo o ser humano, né? Ela facilita alguns trabalhos, mas ela não substitui. O conhecimento de contexto, de relação, né, que são uma série de outras coisas que fazem parte da comunicação humana, a máquina passa longe, não tem a menor noção disso. É a gente que tem que saber, né. E se você quer Sim. ter autonomia, né, você tem que estudar, você tem que saber, você não pode ficar dependente da máquina, porque senão, né, um dia fica a internet falha e daí como é que fica? Como é que você se comunica? Você não se comunica mais, né, a internet falhou. Então, ainda é muito relevante sim, estudar língua estrangeira, é por isso que tem tanta gente estudando, né.